Ih, cara. Alex tá tomando banho. O Alex foi tomar banho agora. Direto pro banheiro. Não, eu tô lavando aqui o. Véi, que moleque estranho. Tô lavando pilão, um negócio pilão. O headset é sem fio, né, Alex? Pô, É, sim, eu acho. essa experiência de andar na casa. Isso vai entrar pra gravação, tá? Que fique claro que o Alex foi pro banheiro Poxa, eu já até. assim que a gente iniciou a gravação. Olha, ele ainda tá lavando, olha isso! Meu Deus, velho! Calma aí que eu bebi muita água hoje. Só um minuto aí. Beleza. Vamos começar então? Ciclope, Jean Grey. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Distrito Animado. Agora esse podcast tem um nome. E é isso aí. Meu nome é Danilo Oliveira. Meu nome é Divino Matheus. Eu sou o Alex Marcos. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Vamos falar hoje sobre um desenho, né, que marcou também gerações, assim como o desenho da semana anterior. Sinto o cheiro de almoço quando eu ouço falar desse desenho. Vamos falar hoje sobre X-Men Evolution. X-Men Evolution, versão brasileira Van Maher. Qual que você prefere, Danilo? A animação X-Men Evolution ou a animação X-Men dos anos 90? Cara, assim, eu falo por mim, né? Então eu prefiro a dos anos 90, mas é por vários fatores que estão incluídos, inclusive que a gente vai falar nesse episódio. Primeiro de todos, eu acho que a canonicidade, se assim eu posso dizer, não sei se eu posso usar essa palavra, mas o canon do X-Men da série dos anos 90, né, é muito mais fiel aos quadrinhos do que o X-Men Evolution. Isso não quer dizer que o X-Men Evolution é uma série ruim, pelo contrário, é uma série muito boa, inclusive se fosse ruim não teria episódio aqui no Distrito Animado, mas é isso, eu prefiro a dos anos 90 mais pelo fator canônico da série e dos quadrinhos, mas o X-Men Evolution, cara, tem seus méritos, né? Tem seus méritos e tem uma ambientação diferente, né? E, assim, eu não vejo como ruim, só vejo como diferente, mas é isso. E você, Divino, o que você prefere? Eu vou ser influenciado pela memória afetiva, né? Então eu vou dizer que eu gosto mais do X-Men Evolution, mas eu não sou leitor de quadrinho não, tá? Não leio quadrinho, não acompanho a animação mais antiga também. Então, o que eu conheço de X-Men é os filmes e essa animação aí. Então, eu tenho um certo apego por ela. Temos aqui também que um cara que realmente é letrado em X-Men, não é isso? Isso. Tá falando de mim? Você mesmo. Ah, tá bom. Cara que sabe tudo. Entendi, não. Realmente eu sei de tudo dos X-Men. Aliás, eu tava até comentando com o Alex, né, na última call que a gente fez, que eu não sabia que o poder da vampira era roubar o poder dos outros. Pensava, caraca, a vampira ela toca quando eu era criança, né? A vampira toca nos outros e os outros têm um ataque, né? E esse é o poder dela, mas por que isso acontece? O poder da vampira é deixar os outros em coma, né? O poder da vampira é deixar em coma. Aí eu fui observando esses detalhes quando eu fui rever, né, o desenho ali no HBO. E aí eu notei que o poder dela é roubar os outros. Falei, interessante. O Robert, aliás, que me trouxe essa observação aí também. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. E se ela tocasse em você, Divino? Qual o superpoder que ela roubaria de você? Ela ia ficar, tipo assim, cabeçuda, né? Ela ia ficar, era rica, sabe? Não, aí não, né? O bicho é dono das empresas do Bravo. Se ela fosse roubar um superpoder do Divino, ia ser a riqueza. É isso, exatamente. E tu, Danilo, além da asma, era mais o quê? Mano, ela ia roubar de mim, primeiro, asma. Segundo, dores de cabeça relacionada a dinheiro. E terceiro, vontade de ter dinheiro. Só isso. Existe algum episódio em que a vampira toca em alguém que traz pra ela mais prejuízo que benefício? Na verdade, assim, o poder da vampira, ainda mais quando ela é mais jovem assim, é uma via de mão dupla, né? O poder da vampira é roubar a essência vital de quem ela toca. E a essência vital a gente pode dizer, em primeiro lugar, a energia da pessoa. Ela também rouba todos os poderes da pessoa, se a pessoa tiver um poder. Por exemplo, se for um mutante. E além do mais, ela adquire todas as lembranças que a pessoa teve. Então, assim, imagina você, digamos que você tem uma vida assim, você viveu 20 anos, por exemplo. Então você tem várias lembranças. E aí você absorve mais 20 anos de lembranças de outra pessoa totalmente diferente de você, que você não conhece nada da vida, entendeu? Então é meio que uma via de mão dupla. Ela rouba o poder e fica mais forte, mas também é um fator que pode dificultar na vida dela também, né?
Né, Rodrigo? É isso aí mesmo. Mas, hein, Rodrigo, e tu? O Alex tava perguntando aí o que a vampira roubaria. O que ela roubaria de tu? Mano, se ela fosse tentar roubar algum poder meu, ela ia acabar com nada, né? Porque 0 poderes aqui. Tem o poder de ser gostoso, moleque. Cala a boca. Ela ia roubar tua mente aí, pô. Mente milionária. Ela ia ficar calva, provavelmente. O poder do Rodrigo é a calvície, né, mano? Calma aos 20. No caso, aos 27, mas tudo bem. Tá na média, não tá não? Não é uma estatística que eu gosto de fazer parte. Não, além de... porque não dá pra ser o preferido de Deus. Além de gostoso, tem que ser calvo. É isso, escolhas. Enfim, X-Men. Nós mostramos a ele, nós somos os X-Men! X-Men Evolution é uma série animada sobre os super-heróis da Marvel Comics, os X-Men. Essa versão, né, readapta a vida dos personagens e como ela se inicia, né, no mundo dos X-Men, né. Nos quadrinhos, eles têm um começo muito memorável, né. Eles têm um começo muito memorável. E, inclusive, a primeira equipe dos X-Men, e vocês podem ver isso na HQ X-Men Primeira Classe, são apenas 5 X-Men? Tá falando dos X-Men ali já alunos do Professor Xavier, né? Eu tô pensando que é a equipe, né? A quantidade de pessoas que... Sim, exatamente. A primeira equipe, né, do X-Men Primeira Classe são o Homem de Gelo, o Fera, o Ciclope, a Jean Grey, que é a Fênix, né, e o Anjo. No X-Men Evolution, a gente tem uma parada um pouco mais diferente. Inclusive, na verdade, na maioria das adaptações, né, dos quadrinhos de X-Men, principalmente pra TV, sempre os primeiros personagens que estão no time, né, dos X-Men, não são exatamente os mesmos personagens que tem na HQ. X-Men Evolution, por exemplo, o Homem de Gelo, né, que é o Bob Drake, ele entra, se não me engano, na 2ª temporada. É verdade, né? E o X-Men Evolution, não sei, assim, como é que funciona aí a parte de vida dos X-Men, né, mas começa ali numa etapa onde todos eles são adolescentes, né? O Homem de Gelo, ele parece ser mais um garoto em comparação aos outros integrantes, né? É claro que tem outros membros mais da idade dele, mas a animação ela começa com a Jean Grey e o Ciclopes. E depois, se eu não me engano, entra o Noturno e a Kitty, né? Falando primeiro dos adolescentes, né? Porque o Wolverine e a Tempestade, sem falar do Professor Xavier, né? Eles também já participam logo de começo. Mas os adolescentes mesmo são o Ciclope e a Jean Grey. Exato. E aí ele chega bem depois, né? Ele aparenta ser mais novo que os demais. Sim. Né? Na primeira temporada, os episódios são pra meio que recrutar, né? Os novos X-Men. Primeiro vão recrutar o Noturno. Não sei, na verdade, não sei se é o primeiro. Mas eles recrutam o Noturno. Depois a Kitty Negra, né? A Lince Negra, que é a Kitty Pryde. Depois o Spike, é o sobrinho, né? Da Tempestade, né? E depois tem a Vampira também, que eles recrutam. Entendi. Só observação interessante aí. Nesses quadrinhos que você citou, parece que os X-Men eles estão começando, né? Mas eles são adolescentes também? Ou nos quadrinhos eles começam já, tipo, adultos mesmo? Não, nos quadrinhos, assim, é um pouco difícil definir o que é um adolescente e o que é um adulto nos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos todo mundo é bombado, todo mundo é super forte e tudo, mas aparentemente... Eles vão pra escola? Então, é isso, meio que a escola é o Instituto Xavier. Eles disfarçam o Instituto Xavier de escolas pra superdotados, né? E, inclusive pra não chamar atenção e tudo. X-Men, inclusive, tem uma história muito grande de segregação, sobre racismo, né, também, difundido entre pessoas com poderes e pessoas que não têm poderes, né? Mas sim, nos quadrinhos, principalmente, o X-Men Primeira Classe, ele é de 2007. Os personagens, eles são adolescentes. É tanto que o Fera, eu não sei se vocês sabem, mas os poderes do Fera não incluía a pele coberta de pelos azuis. Isso é novo, velho. Ele era basicamente simplesmente um cara acrobata. O poder dele era que ele tinha um pé de macaco, né, Rodrigo? Eu acho que era isso. Cara, eu sei que ele era só um cara fortão e super ágil, né? Não sei exatamente na HQ qual era o poder dele, né? Eu sei que, tipo assim, ele é forte, ele é ágil e ele é um gênio, né? Esses 3 poderes eu sei que ele tem. Entendi.
Entendi. Então há uma distinção aí, né, da história como é contada na animação com o que é contado nos quadrinhos. E uma distinção bem grande, né? Porque, tipo, na animação ele é apresentado como o professor do Spike, né? Sim. Eu não me lembro de ter explorado essas características dele, tirando a genialidade, né? As características de ser forte e, digamos assim, ágil, essas coisas, entendeu? Pelo menos essa parte eu acho que a animação não aborda, né? Ela não aborda diretamente, mas tem algumas cenas dele que ele aparece, você consegue ver ele fazendo as acrobacias, ele subindo no telhado e tudo mais. Quando é hora de lutar, de dar porrada, ele vai lá e mete a porrada lá nos sentinelas e tal. Mas isso antes dele se transformar? Ainda como professor isso, no X-Men Evolution? Não, no X-Men Evolution ele é professor só no primeiro episódio que ele aparece, que é o episódio de estreia dele. Logo depois ele já vira o Fera e fica como Fera daí pra frente, entendeu? Ele aparece na segunda temporada só. E aí ele já começa como professor, tem toda a questão lá da mutação dele de Fera lá aparecendo, ele vai pro teatro, aquela coisa toda. Daí ele vira o carão azul e tudo mais, e daí pra frente ele continua como Fera. Eu agora não lembro bem a origem dos poderes dele, tá? Tava com essa curiosidade no desenho que eu falo. Tipo, como é que ele se transforma mesmo? Eu acho que é basicamente uma mutação que tá se manifestando agora, né? Então, ele tinha uma mutação controlada porque ele criou um sistema, né? Ele era muito inteligente, aí ele conseguiu disfarçar com algum remédio, alguma coisa assim. Se eu não me engano, foi ele quem criou aquele relógio do Kurt, né? Pra ele se disfarçar. Não, isso aí foi também. o próprio professor Xavier. Então. O Fera, ele só entra na segunda temporada. A questão é que ele tentou manter tanto sob controle que no dia que ele não conseguiu mais manter sob controle, ele virou uma fera mesmo e causou uma destruição pela cidade toda. Daí os X-Men foram atrás dele pra procurar e tudo mais. Daí ele teve uma retomada do controle num curto momento lá. E aí rolou toda a conversa que teve no episódio e tal. Daí ele não conseguia mais voltar a ser humano, né? Ter uma aparência humana. Aí ele decidiu aceitar a natureza dele e se juntou aos X-Men lá. Virou um professor da escola do Xavier. No X-Men Evolution, ele tem exatamente isso. Ele não mostra que tem uma mutação já, que é com os pés e as mãos avantajados, né? Como acrobata, ele também não é super forte. Só que na HQ, ele fica azul, porque no começo ele é um humano normal só com pés e mãos grandes, né? O cara forte também. Ele fica azul com um acidente com materiais químicos. Isso, inclusive, acelerou a mutação dele. E ele fica com aquela forma azul. Nós mostramos a ele, nós somos os X-Men! Uma característica interessante que o Alex citou aí, que é o Noturno, ele usa um relógio pra se disfarçar. Sim. Né? Isso foi uma característica que só a animação apresentou ou isso já foi apresentado em outras obras, tipo nos quadrinhos ou em outras animações? Olha, em nenhum quadrinho dos X-Men que eu li, o Noturno usa alguma coisa pra esconder quem ele é. Na verdade, a primeira aparição do Noturno é na HQ X-Men Tamanho Gigante número 1. Ele aparece, tipo assim, fugindo das pessoas que querem matá-lo, porque ele é literalmente um diabo, né? O Noturno é um cara totalmente azul com uma cauda de demônio, literalmente. E essas características ele herdou do pai dele, né? Essa aparência, né? Exceto a cor. O pai dele, inclusive, já apareceu em um filme dos X-Men, que é inclusive o X-Men Primeira Classe. O nome dele é Azazel. E o Noturno é filho do Azazel com a Mística. É incrível, Daniel, como sua religião categoriza tudo como diabo, né? Não, olha só, eu não sou contra diabos. Os caras que estavam perseguindo ele, cara. Mas tirando isso, ele é originário de uma raça específica? Como é que é? Não. Qual a origem dele? Na verdade, todos os mutantes são originários de uma raça específica, né? Que é a raça evolutiva, né? A cadeia evolutiva do Homo sapiens, né? Que somos nós. O Rodrigo é meio Homo neanderthalense. Mas assim, eu sou Homo sapiens. Mas assim, eles são a próxima raça. Eles são o Homo superior. O Magneto tem uma briga muito grande por causa disso, porque a forma como o Magneto luta pra livrar os mutantes do preconceito e tudo isso é falando assim, mano, a gente é melhor do que esses caras. A gente não tem que se dobrar perante eles. Eles que tem que se dobrar perante nós. E aí começou o The Boys. É tipo isso. Mas o que você ia falar, Alex? Não, eu ia falar que Azazel é engraçado ele ser
considerado categorizado como um demônio pelo quem vê, né? Eu acho que o criador quis fazer essa brincadeira, porque Azazel, se eu não me engano, é o nome de um anjo ou de um demônio. Eu sei que tá em algum lugar da Bíblia aí, alguma referência do cristianismo. Não me é estranho. Ah, isso aí eu não sei porque eu não sou religioso. Inclusive, essa parada de ser mãe do Noturno, a Mística, tem um episódio que a Mística... Tem um episódio na primeira temporada, inclusive, que o Noturno descobre que quem é sua mãe, na verdade, é a Mística, né? E a Mística é uma vilã muito icônica, né, dos X-Men, por assim dizer. Uma parada massa é que na animação, o Noturno ele chega na escola e, pelo que parece, ele morava com pais. Não os seus pais biológicos, né? Mas com, talvez, pais adotivos, né? Eram pais adotivos. Só que eu acho que o desenho chega a mostrar os pais adotivos dele. Tem uma parte do desenho que o professor Xavier tá lendo a mente da vampira, e aí a vampira tinha absorvido algumas memórias da Mística, né? E mostra a Mística fugindo do Magneto com o Kurt nos braços. O desenho meio que indica que ele ganhou essa forma por causa do Magneto e não por causa do pai dele, né? Essa forma de demônio e tal. E aí a Mística tá fugindo do Magneto e acaba que ela vai pra cima de uma ponte e acho que escorrega e alguma coisa assim. Aí o bebê cai no rio, velho. E aí vai descendo assim. Monstro, o que você fez com ele? Não! Por quê? Por que me diz? Moisés, realmente. É o próprio Moisés azul, né? Aí uma família encontra ele, uma família de fazendeiros, inclusive. Mas ele não volta, né? Ou vê a família dele de novo depois dessa primeira... Não, eu acho que depois que ele vai morar na mansão, não tem mais um episódio focado nele, em que ele volta pra família, né? Nada disso. Nós mostramos a ele, nós somos os X-Men! Depois disso tem a Lince Negra, né, que é a Kitty Pryde, ela que tem o poder de atravessar paredes e atravessar qualquer coisa sólida, na verdade, né. Inclusive é um poder bem útil pra você fugir de lugares. Ela não só atravessa coisas sólidas, como seres baseados em carbono, né, ela consegue atravessar gente de verdade. Isso é bem louco, né. Caraca, doideira. Isso é massa mesmo. Ela pode então entrar na pessoa e depois pegar o coração. Ela pode, mas assim... mas isso não ia aparecer no desenho, né? Já mostrou alguns episódios que, tipo assim, há uma certa dificuldade em manter o poder por muito tempo, principalmente com objetos grandes, né? É o episódio do trem lá, que ela tá em cima do trem, tá ligado? E ela tem que ativar o poder dela no trem que ela tá em cima pra impedir que os dois trens se colidam, né? Isso foi em Minas Gerais que aconteceu aí. É verdade, foi lá que desenharam. O que você pretende fazer? Vou fazer um trem atravessar um outro. O quê? Não! O trem é grande demais! Não tem outro jeito. Jim não vai parar a tempo. Pô, mas esse episódio é muito legal, né, velho? Nesse episódio, a Irmandade, né, que são os vilões do X-Men Evolution, assim, os vilões principais, que também são adolescentes nessa época e estudam na mesma escola dos mocinhos, eles entram numa de ser do bem e querer salvar as pessoas. E aí eles ganham uma doação lá de um montão de dinheiro, acho que é $10 mil, inclusive. Eles conseguem reformar a casa deles, que a casa deles é uma merda, né? Toda caindo aos pedaços e tudo. E aí eles começam a provocar eles mesmos os acidentes para depois eles tentarem salvar as pessoas. Nesse episódio, inclusive, os X-Men são presos, estão no zoológico, inclusive, porque a Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate, ela controla os poderes dele com os dela, mostrando, tipo assim, minimamente o que é a extensão dos poderes de verdade da Feiticeira Escarlate, e ela consegue controlar os poderes dos outros e fazem os X-Men, tipo assim, causarem acidentes no zoológico e tudo, e eles são presos. E aí eles só são soltos porque a Irmandade causou um problema tão grande que eles não conseguem resolver sozinhos, e aí os X-Men são chamados, e aí o povo no final descobre que na verdade foi a Irmandade que causou tudo aquilo, perdem toda a dignidade que eles tinham conseguido durante o episódio. A Lince Negra ela até tenta impedir o acidente, só que ocorre uma explosão, né? E a Jean Grey consegue conter a explosão com os poderes dela. É muito da hora esse episódio. A Lince Negra, que inclusive é par romântico, né? Meio que apaixonada pelo
Avalanche, né? Que é da Irmandade. Nunca gostei disso. Não vou com a cara daquele menino. E ela é gente boa. Isso é verdade? Isso é mesmo? É um pouquinho, elas têm um negocinho ali. É verdade, é verdade. No episódio que a Lince Negra aparece pela primeira vez, o Avalanche tenta recrutar ela pra Irmandade, né? Ele quer que ela seja, tipo assim, como ele. Ele, inclusive, tem uns discursos assim, você tem um dom, você é especial, você pode fazer o que você quiser. Caramba, viu só o que você fez? O que é que... eu caí, só isso. É, gata, passou pela porta. Isso é maneiro. Você tá louco, é? Não. Ai! Peraí. Será que eu sou o único aqui que vê beleza nisso? Porque você é como eu. Sério. Tá duvidando, é? Olha só. E nisso ele tenta recrutar ela e ao mesmo tempo a Jean Grey tenta recrutar ela também pros X-Men, né? E no final ela acaba indo pros X-Men e tudo. Mas eles não tem nenhum tipo de relação amorosa, não, né? Não. De vez em quando... Mais ou menos. Quando ele tá pra fazer uma merda... Sempre que ele... Ela chega assim e fala, faz isso não, deixa de ser bobo. Aí ele, como gosta dela, fala, tá bom. Eu lembro que o Avalanche, ele gosta da Lince Negra, né? Sim, ué. Da Feiticeira Escarlate, ele não parece demonstrar nenhum tipo de afeto. Agora o Grosso apresenta. Mas você sabe que a gente tá falando da Lince Negra, né, mano? Então confundi. Porque a gente tava falando da Feiticeira Escarlate agora há pouco. Me confundi. Não, estamos falando da Lince Negra, pô. Inclusive no episódio da Lince Negra, o Avalanche pede pra ela roubar umas provas lá, pra eles pegarem as notas e tudo, modificar as paradas e tal. O tipo de coisa que tu faria, né? Eu? Tá maluco? Jamais. Essa animação ela tem quantas temporadas? O X-Men Evolution tem 4 temporadas. Infelizmente acabou, né? A gente vê, na verdade, que muitas dessas séries animadas que tem poucas temporadas, aqui no Brasil fizeram muito sucesso, principalmente porque a dublagem brasileira salva muita coisa, né? A gente tem muitas piadas que eles adaptam pra cá e tudo, e aí a série faz sucesso pra caramba. Mas a série tem 4 temporadas, eu não sei por que não continuou, mas as 4 temporadas são legais, por assim dizer. Eles têm vilões icônicos, inclusive aparece o Apocalipse, né? Que é, por muitos aí, conhecido como o primeiro mutante do universo e tudo. O engraçado é que, assim, eu penso que por ter poucas temporadas, né, ficou mais fácil, sei lá, da televisão, do SBT na época, né, comprar. E aí, por isso que veio pra cá, né, não? Será um rolê assim? Acho que quanto mais temporada, mais complicado. Como, por exemplo, lembro que Naruto só tinha, assim, algumas poucas temporadas também, por mais que tivesse mais e tal. Então, pode ser que seja esse aspecto, né? Naruto tem, acho que 6 temporadas, mas as últimas 2 temporadas de Naruto não são canônicas, né? Naruto clássico que eu tô falando. Canônicas com a HQ. Mas enfim, tem 4 temporadas. Aí na primeira temporada a gente tem o recrutamento, né? Do Noturno, da Lince Negra, do Spike, velho. O Spike é muito legal, mano. O Spike, ele é sobrinho da Tempestade. Engraçado que eu só vi o Spike. Eu não sei se eu tô vendo as coisas erradas, mas eu só vi o Spike nessa animação. Não lembro de ter visto o Spike em outras animações ou outros filmes. Verdade. E eu gosto dele pra caramba, porra. Velho, ele é um mutante muito massa, velho. Pelo menos nessa série, né? Ele aparece eu acho que ele aparece no filme dos X-Men, X-Men 3. Quer dizer, a gente não sabe se é o Spike, mas ele parece muito. É um cara que tem espinhos no corpo, então eu não sei, né? Parece ter sido criado ou muito bem adaptado pra animação, né, especificamente. O Spike, inclusive, tem um poder muito da hora, né? Que ele consegue soltar espinhos pelo corpo. Ele meio que... O poder dele... É gerar madeira, rapaz. Ele consegue, tipo assim, estender e retrair espinhos de ossos, né? Os espinhos que ele faz é de osso. E aí eles crescem do corpo dele. E aí ele consegue atirar. É osso? É, pô. Na minha cabeça sempre foi madeira. É, porque na animação parece madeira. É, mas é de osso. Na animação fizeram essa adaptação aí que parece madeira mesmo. Mas se vocês verem, por exemplo, um osso antigo, é mais ou menos da cor dos espinhos do Spike, cara. É meio marrom, meio amarelado. Então ele cria osso antigo. Não é isso também, né? X-Men Dias de um Futuro Esquecido, quando a Mística resgata um grupo de mutantes de um coronel lá, ela resgata um menino que se parece muito com o Evan. Tá falando do filme. No X-Men Dias do Futuro Esquecido, mas é tipo, deixa subentendido, sabe? Tipo, solta ali uns espinhozinhos, mas nada muito característico que a gente tem na animação dos espinhos grandes. Só uns negocinhos aqui, parece uma barba. Tô vendo a foto aqui, mas é meio... Ele merecia algo mais, eu acho ele muito foda.
Ele é massa mesmo. Eu não sei se isso é canônico, mas no desenho ele é sobrinho da Tempestade, né? E a Tempestade ela é meio que uma deusa de uma tribo africana, né, Rodrigo? Você fala a Tempestade do X-Men Evolution ou a Tempestade dos quadrinhos? Não, a Tempestade do X-Men Evolution. Eu tenho pra mim que ela não é uma deusa, né, da tribo africana, não. Ela é só... Ela é uma mutante mesmo, normal. Ela é vista como uma bruxa do tempo, coisas assim, né? Mas eu não lembro dela ser vista como uma deusa e tudo mais. Mas tem um episódio... Ah, não. Tem um episódio que a tribo sequestra ela, achando que ela é uma deusa. Inclusive, ela vai parar num barco e tudo, que vai pro Quênia e tal. E aí o Spike vai lá salvar ela. Tem isso aí. Estou em suas mãos, Evan. Você tá ferrado, cara. Quer os meus poderes, Rangan? Toma mais do que você pode pegar. O episódio é muito massa. Na HQ é um pouco diferente, né? Na HQ, ela nasce na África e ela é filha de uma princesa tribal lá do Quênia. E aí ela nasceu mutante, né? E aí pra tribo dela, ela meio que é a figura maior ali, porque ela morava num lugar que tinha muita seca, e aí ela consegue trazer água e tudo, deixar as colheitas férteis e tal. Inclusive, a Tempestade é uma mutante nível ômega. É uma das poucas. Nós mostramos a ele, nós somos os X-Men. Tem a Vampira também, né, que ela é recrutada na primeira temporada. A Vampira que a gente falou um pouco no começo do episódio. Cara, a Vampira, pra mim, ela talvez na minha lista, né, e eu vou pedir uma lista pra cada um, já se preparem aí, uma lista de 5 principais mutantes que vocês acham legal. Na minha lista, a Vampira é a segunda. Não, a Vampira é a terceira. Vou colocar a Vampira como terceira. Terceira mutante mais legal que eu já vi em todas as histórias que eu já li, em todos os desenhos que eu já vi, em todos os filmes também que eu já vi. A Vampira tem o poder aí de sugar a energia das pessoas e tudo, e ela consegue adquirir os poderes das pessoas. Hoje em dia, inclusive nas HQs assim atuais, a Vampira é uma mutante de nível ômega. Mais pra frente a gente fala um pouco sobre esses níveis de mutantes aí, mas que fique claro que o nível ômega é o nível máximo que um mutante pode chegar. Então o nível ômega é coisa assim dele ser um mutante capaz de controlar atomicamente o poder dele, entendeu? Nos quadrinhos ela também dá um ataque cardíaco nos outros quando ela toca nas pessoas? Sim, sim. Nos quadrinhos ela tem basicamente o mesmo poder que tem no X-Men Evolution, e aí o poder dela vai meio que avançando, né? A ponto de que chega um momento, e acho que isso já é hoje em dia, inclusive, que ela não precisa tocar nas pessoas pra roubar a essência vital deles. É só ela tá, tipo assim, perto da pessoa, e inclusive hoje em dia ela já consegue ativar e desativar a habilidade dela. No X-Men Evolution, ela não consegue controlar a habilidade dela, e então ela tocou, ela já tá roubando você. Vira um meme daquele cara pegando nas uvas, assim, aí acabou. Pô, tem em algum momento, eu sei que na animação não me lembro disso acontecer. Há algum momento onde ela é capaz de controlar os poderes dela pra que isso não aconteça? Sim, não no X-Men Evolution, mas depois na HQ, no X-Men dos anos 90 também, ela consegue controlar o poder dela. Nós mostramos a ele, nós somos os X-Men. Temos o Ciclope, né, que a gente já falou um pouco dele. O Ciclope é o Scott Summers e ele tem o poder de soltar rajadas óticas pelo olho. Nossa, né? Muito, São rajadas óticas pelo olho. Ainda bem que são pelo olho. Qual olho? Qual olho? Rajadas óticas. Se perguntar qual olho, você tem que os dois olhos. Eu ficaria com medo se fosse por outro lugar. Que vai que se é do rosto? Pois é, você tem que saber se é do olho ocular ou do... Não, é onde ele enxerga mesmo. O pessoal, inclusive, tem muita gente que confunde o Ciclope achando que ele realmente não consegue controlar o poder dele, né? E na verdade ele não consegue porque ele sofreu um acidente quando era criança. Inclusive, eu acho que isso até passa
passa na série do X-Men Evolution. Ele cai de um avião junto com o irmão dele, que é o Destrutor. O irmão dele tem basicamente o mesmo poder dele, só que ele solta rajadas meio que pela mão. Eu lembro dele. E ele cai de um avião e ele sofre um traumatismo. E a partir daí ele não consegue mais controlar o poder dele, exceto quando ele está com os óculos com lentes de quartzo vermelho. E aí ele consegue que o poder dele fique contido ali dentro daquele lugar. O que é uma porcaria, né? Porque é engraçado. Não vai pro lado, né? A rajada. Ela para ali no óculos e para. Não vai pros lados. Porque são lentes Blue Control, meu amor. Lentes Blue Control. Mas o poder dele é vermelho, pô. É uma lente especial, entendeu? É porque é transition, bate ali, é só porque tu só vê vermelho no sol. É um transition ali, isso. Beleza. Pô, mas eu sempre achei o poder dele muito da hora. E tem um episódio que ele tá lutando com o Juggernaut, né? E isso é algo interessante, né? Porque o Juggernaut do X-Men Evolution, ele parece ser meio pequenininho em relação ao Juggernaut original, né? Sim, velho. O Juggernaut original, ele é um gigante. Ele é gigantesco, né? Ele é muito grande, velho. Ele tem, acho que uns 4 metros de altura, sei lá, mano. O Juggernaut dessa animação, ele parece um cara grande, não é gigante, que é forte. Parece até que ele tem uma super força, né? E o original, a gente entende que ele é forte por ser gigante. Mas tem um episódio que ele tá lutando com o Juggernaut e ele tira o óculos dele, eu falo o óculos que ele usa no uniforme, né? Ele consegue jogar uma rajada pelo olho dele que é muito mais potente, né? Que é muito parecida com aquelas rajadas que a gente via no Marvel vs Capcom, tá ligado? Que é grandona, assim, gigante. Né? Que pega a tela toda, né? Exato. Eu sempre achei isso muito massa, cara. É muito da hora o poder dele. O que estão tentando fazer? Me matar de vergonha? Anda, mostrem o que tem de melhor! Que coincidência, era isso mesmo que eu tinha em mente. Você acha que esse raiozinho vai me deter? Nada pode me deter! Eu sou o puro poder! É? Se você gosta de intensidade, é o que você vai ter! Inclusive o Ciclope, o povo não sabe, mas... Quer dizer, tem muita gente que não sabe, mas o Ciclope, ele é um grande estrategista dos X-Men. Inclusive foi líder dos X-Men por muito e muito tempo, velho. Muito tempo mesmo. Até o Wolverine baixava a bola pro Ciclope, tá? Pra deixar claro. Nós mostramos a ele, nós somos os X-Men! Temos a Jean Grey, e isso me incomoda tremendamente nessa animação. A Jean Grey é a única personagem que não tem um nome de herói nessa animação. Ela não tem, simplesmente. Nas HQs, a Jean Grey, quando aparece, a primeira aparição dela era chamada de Garota Marvel. Esse povo não é criativo pra dar nome mesmo, não. Mas assim, deixar o nome dela, tipo assim, normalmente, pô, isso aí é uma brincadeira, né? Isso é uma sacanagem. Um nome bonito, dá pra brincar com isso. Não, velho, mas assim, é por isso que me incomoda, porque, tipo assim, inclusive na abertura tá lá, Ciclope, Jean Grey, Lince Negra, véio, nada a ver, mano. Nada a ver, mano. É verdade. Ciclope, Jean Grey. Inclusive, a Jean também é uma mutante de nível ômega, tá? A Jean, ela tem o poder de telecinese e também ela tem telepatia. E o poder, a Phoenix Force. Depois a gente fala dessa Phoenix Force aí. Mas inicialmente a Jean, ela tem poder de telecinese e telepatia. No X-Men Evolution, inclusive eu acho isso uma das paradas meio paias também da série, X-Men Evolution eles nerfaram muito a Jean, porque a Jean é uma mutante extremamente forte, a ponto de tipo assim, ela rivaliza o poder dela, o poder de telepatia, com o Professor Xavier. Quer dizer, rivaliza não, ela é mais forte que o Professor Xavier. Mas aí a gente tende a entender que, tipo assim, como ela era adolescente, ainda tava sendo treinada e tudo, ela tava em treinamento ainda, então o poder dela tava meio fraco. Mas eu sinto um ódio toda vez, em todo episódio, ela vai fazer qualquer coisa, aí ela já fala, não estou aguentando. Simplesmente. Eu não consigo segurá-lo por muito tempo. Não posso aguentar por muito tempo. Está
difícil de segurar. Não dá pra segurar. Depois disso, a gente tem o Wolverine, que é o melhor mutante de todos os tempos. E fique claro, o Wolverine é o melhor de todos. E nessa série, o bicho é muito massa, velho. Ele é muito da hora, porque a adaptação que fizeram pra ele, pra mim é perfeita, sabe por quê? Porque ele é baixo, ele é baixinho. Nas HQs, todo mundo zoa o Wolverine porque ele é baixinho, pô. Inclusive, todo mundo chama ele de baixinho, zoa ele por causa disso. E aí, é isso, mano. E no desenho ele é baixinho também. Isso é um fato interessante. Eu não... Olhando pelos filmes, né? Eu não sabia que ele era zoado por ser baixinho. Da hora isso. Ele é, não é, Rodrigo? Mas é porque pelos filmes eles escolheram um ator que era bem alto, né, pra fazer o Wolverine. Exato, eu não sabia dessa peculiaridade dos quadrinhos. Mas na história em quadrinhos ele tem uma baixa estatura mesmo, a galera chama ele de baixinho e tal, reclama muito ele por isso. E é isso, assim, ele é mais baixo que a Jean Grey, ele é mais baixo que o Ciclope, ele é mais baixo que geral ali. E ele é zoado mesmo. Assim, não quero, tipo assim, falar nada do Hugh Jackman. Pra mim, o Hugh Jackman é o Wolverine do cinema e pronto, acabou. Tu tava criticando ele agora, hein? Não, eu não tô. Não. Calma aí. Qualquer um podia ser melhor do que o Hugh Jackman. Calma aí. O Jackman tinha que fazer Austrália de novo, tinha que fazer This The Greatest Eu Show. não vou permitir isso aqui. Eu nunca falei mal do Hugh Jackman. Falou. O Hugh Jackman é o Wolverine Tô do mentindo, cinema. E Não pronto. tá mentindo. Ele falou agora. Tá mentindo. Desmereceu o papel dele. Inclusive vai voltar. Isso, né? o Jackman vai voltar aí pro cinema no próximo filme do Deadpool, que é o melhor mutante. Deixo claro aqui que o Deadpool é o melhor mutante. O Deadpool não é mutante, né? Ele é mutante. Que fique... Ele é mutante. Não é mutante. Cara, ele é mutante. Não é mutante. Por que ele não é mutante? Porque o Danilo não quer. Rodrigo, por favor, defina mutante na Marvel. É que a ideia do mutante na Marvel lá é a galera que nasceu com a mutação, né? Eles chamam de mutante quem nasceu com o gene X, que foi responsável pela mutação. A galera que recebe a mutação deles de uma outra forma, tipo o Homem-Aranha, o Deadpool e tudo mais, eles não são classificados como mutantes, homem superior e tudo mais. Mas pra mim é mutante também. Calou a boca aí, Alex. Calou a boca? Ele não recebe o gene X naquele tratamento que ele tava com câncer? Ele não recebe esse gene Não, X? então, ele recebe a mutação depois, mas ele não nasceu com ele, sacou? Ué, agora tem que nascer? Eu chamo isso de preconceito. Eu também acho. Caraca, você... Cara, Não, mas eu já tinha falado, é só isso. Nasceu com gene X é mutante. Recebeu depois, teoricamente não é. Mas pra mim eu considero. Ué, cara, se tu é X e aí determinado ponto da tua vida tu ocasiona de tu receber Y por N motivos, tu é Y agora. Pode ser Y ali, sabe não? mas não é classificado. Sabe por que não é classificado? A Marvel classifica Porque tu não quer, Danilo. Deixa de ser a Marvel. Não é isso. Caguei pra Marvel, meu irmão. Não é isso. Tem uma classificação porque os mutantes, eu não sei se você já percebeu, mas os mutantes de verdade, Wolverine, Professor Xavier, Ciclope, todos eles sofrem preconceito, entendeu? Só porque eles são mutantes. Agora, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, nenhum deles sofre preconceito por ter poderes. Mano, Os mutantes sofrem, entendeu? se o Deadpool virou gerente da empresa do pai dele, é porque ele mereceu. Não tô zoando, isso foi muito errado. Que horror. Mas eles não sofrem porque ninguém sabe que eles têm, pô. Como assim ninguém sabe que eles têm? As pessoas sabem que o Peter Parker tem poder? Sabe? Uai, o cara anda com a meia na cabeça. Não, mas eles não falam assim, o Homem-Aranha tem que morrer porque ele tem poder. Ninguém fala isso, só o JJ, né? Não, mas é porque ele se aparentou como herói, né? Ué, se apresentou como herói. Aí os X-Men não se apresentaram como heróis. É isso então que você tá falando. Não, eles se apresentaram como arruaceiros. Os bandidinhos. Não é isso. Eles se apresentaram como heróis inicialmente ou eles foram notados no decorrer de suas vidas com os seus poderes aparecendo, tendo dificuldades de controlar? Tô perguntando como leigo mesmo. Se tem bico de pato, tem pena de pato, asa de pato, não é pato, Danilo? É pato, pô. Mas então você tá dizendo que o Quarteto Fantástico são mutantes, o Alex? É um Quarteto Fantástico. Se o Quarteto Fantástico tem a mutação Gene X, que eu acho que não é bem assim, Não, eles não têm o Gene X. então não são. Tá, então é aí que tá, pô. Se você tem o Gene X, você é um X-Men. É definido como mutante quem tem o Gene X desde que nasceu. Não. Se você nasceu com o Gene X, você é um mutante. É isso. Ok. Essa é a definição. Concordamos em discordar, ok.
Nós mostramos a ele. Nós somos os X-Men. E aí a gente tem o líder de todos, né? Que é o Professor X, o Professor Charles Xavier, que, pô, segundo melhor mutante aí de todos os tempos, né? O cara que tem considerado por muito tempo a maior mente da Marvel. Depois ele foi substituído por alguns personagens, inclusive o Reed Richards, o Senhor Fantástico aí do Quarteto Fantástico. Discordo. Não, cara. Não tenho que discordar. Foi, cara. Enfim, o Professor Xavier, ele que começa o instituto dele. O Professor Xavier, ele já é um cara que é rico. O Instituto Xavier é feito em uma das propriedades da família do professor. E aí ele faz essa, entre aspas, escola, né, pra cuidar e para os mutantes terem um lugar que eles possam chamar de lar. Porque, pô, eles são sempre tratados como párias da sociedade e tudo. Então, o Instituto Xavier é um lugar que eles podem se manter como eles realmente são. Então lá você pode usar seus poderes e tudo. Lá você treina os seus poderes também no Instituto Xavier. Aprender a controlá-los. Né? Isso, aprender a controlá-los. E aceitá-los. Fala direito. E usá-los da melhor forma também, viu? Porque só aprender a controlar o poder não significa que você vai ser um bom usuário do seu poder, né? O cara tem que saber como tirar proveito do poder que tem, né? Não, cara. Por exemplo, o cara teleporta, como Noturno. Aí já vai roubar um banco, né? Exatamente. Ele teletransporta pra dentro de uma loja ali, meia-noite, pega as coisas e volta, entendeu? Que é justamente o que o Professor Xavier ensina pra ele ali. Não. Ele não ensina isso. Não ensina isso. Se eu não me engano, tem algum momento, tem algumas regras esse teletransporte dele. Acho que é tipo, lugares onde ele já esteve e lugares a 45 quilômetros, um negócio assim. Eu lembro dele falando que tem algumas limitações, ou então lugares que ele tá vendo. Isso aí eu não sei muito da definição de como o poder dele funciona. Eu sei que o Noturno, ele, depois de um tempo, ele consegue chegar num nível de teletransporte universal, entendeu? Ele consegue ir pra universal, deixa eu falar... Mundial. Vamos falar mundial, porque eu não sei se eu estou certo, mas o Noturno, ele chega num ponto que o teletransporte dele é ilimitado para o planeta Terra. E isso é muito massa também. Os mutantes são massa, inclusive, por causa disso, né? Porque como eles nascem com um poder, o poder deles vai evoluindo, né? A ponto de eles ficarem super poderosos, né? Isso é muito, muito da hora. Fechando agora, assim, a primeira temporada, né? Essas são as pessoas que estão. Vamos falar de novo aqui. O Professor Xavier, o Ciclope, o Wolverine, a Tempestade, a Jean Grey, o Noturno, que é recrutado, né? A Lince Negra, o Spike e a Vampira, que também são recrutados. E aí, em contraponto aos primeiros X-Men, né? Por assim dizer, temos a Irmandade, né? Que é os arquirrivais do X-Men nessa série animada aí. Que conta com o Groxo, que é, cara, o melhor personagem da Irmandade, cara. O cara simplesmente tem poder de ser um sapo, pô. O cara é um sapo. Isso é uma parada interessante. Que é o meu questionamento, assim, sabe? Qual é a origem dessas mutações? Como assim a origem das mutações? Tipo assim, o que fez ele nascer como um sapo? É no signo. É com base no signo. Aí pega teu mapa astral. É com base no gene X. Aí também entra nos níveis de mutações. Aí vamos falar disso um pouco mais pra frente. Vamos falar primeiro da Irmandade. Tem o Groxo, que ele simplesmente tem poder de sapo. E isso ele tem uma língua que ele consegue jogar pra muito longe. Inclusive consegue fazer acrobacias com a língua. Tem poder de pular alto, né? Basicamente. Ele também consegue grudar nos lugares, paredes, essas coisas assim. E basicamente ele tem uma aparência meio grotesca, assim. Na série animada, isso não é muito explorado, porque basicamente ele só tem uma pele mais de uma cor diferente, meio acinzentada, né? Meio verde, assim. Mas na verdade ele tem uma aparência totalmente grotesca. E esse é o Groxo. Depois temos o Mercúrio, né? Que é o Pietro Maximoff. Ele é o cara rápido, né, Rodrigo? É o cara mais rápido da Marvel? Não é? É não, pô. É não. Quem é então, Alex? Quem que é mais rápido que ele? Se eu não me engano, não, eles empataram. Tem um episódio que o Noturno e o Pietro foram competir pra ver quem chegava primeiro em cima da montanha e eles empataram. Não, rapidez não é teletransporte. Poder de ser rápido não é teletransporte. Fala assim, quem chega mais rápido na vendinha? Quem chega mais rápido na vendinha? Noturno. Ele não precisa correr. Não, mas a gente tá falando de poder de velocidade. Você não acabou de falar que o poder do Noturno é limitado a uma certa distância? Mas aí tem isso, né? Ele vai evoluindo. O outro vai fazer o quê? Correr. O Pietro também evolui, ele corre, cada vez ele corre mais
rápido, Ai, meu Deus do céu. Agora eu correr com as mãos. Vai nada. Mas a Marvel tem outro velocista além dele? Acho que não. Tô tentando lembrar aqui pra refutar o Danilo, mas não consegui. Tem velocistas. Eu também não lembro, não. Pra mim, só tem ele. Eu vou lembrar de um até o final. Vou jogar na cara do Danilo, calma aí. Não, tem um velocista que tá no filme dos Eternos, inclusive, que é uma velocista. Ah, é mesmo. Aí, ó. Toma. Ele não é mais rápido que ela. Ah, é verdade. Ela é mais rápida que ele, né? Não? Eu não sei. Eu acho que pode se considerar, né? Porque ela é um Eterno e tudo. Não, pô. Os dois 80 km por hora. Tu acha que ele vai passar ela? Pelo amor de Deus, né? Alex, 80 quilômetros é 80 quilômetros. Será? Acho que não. Creio que não, né? Ó, a Capitã Marvel era uma excelente velocista, né? Ela consegue voar também. Mas é porque a Capitã Marvel, os poderes dela são cósmicos, né? Então, mesmo ela não precisando correr, ela consegue voar numa super velocidade. No filme dos Eternos, que foi lançado agora, ela é uma mulher, né? Que é a Makkari, mas na HQ ele é um homem, né? Que também tem o mesmo nome, Makkari. E aí ele é fascinado por velocidade e tudo. Inclusive, no filme ela é surda. Nós mostramos a ele, nós somos os X-Men! Seguindo, temos o Blob, né, da Irmandade também. É um cara gordo, ele tem poderes de super força e super resistência. Se eu não me engano, a pele dele é impenetrável. E um temperamento muito agressivo. E ele é meio agressivo, né? Inclusive, isso passa nos episódios, né? Ele meio que se ofende às vezes, né? Ele se ofende bastante. Quando a galera ri dele e tal, ali. Isso, exatamente. Ele trabalhava num circo, né? Nas HQs ele trabalha num circo, depois os X-Men tentam recrutar ele, mas não conseguem, aí ele vai pra Irmandade. No X-Men Evolution, eu acho que é basicamente a mesma coisa, não é não? Não, no X-Men Evolution é algo parecido mesmo, né? Ele tá participando meio que de um show de força, tem uma plateia ali em volta dele, e ele meio que tem que fazer os carros se colidirem, puxando eles pela corrente, sabe? E aí no processo ele cai e a galera começa a rir dele, aí ele fica irritado e tal. E agora, senhoras e senhores, a maior atração da noite. Vamos aplaudir o adolescente mais forte do mundo, Fred Blob Dukes. Muito bem, Fred. Vamos mostrar do que é capaz. Oi. Começa a mesma história, a galera tenta recrutar ele, só que ele acaba tendo um temperamento meio agressivo, porque quem tenta recrutar ele de iniciar é a Jean Grey, né? E ele vai gostando dela e ele vai querendo meio que forçar ela a ficar com ele, entendeu? Isso cria, né, digamos assim, essa rivalidade mais dos integrantes dos X-Men com ele. Ele acaba indo pro outro lado. Aí ele vai pra Irmandade. Exato. Depois do Blob, temos o Avalanche, né, que a gente já mencionou ele aqui. O Avalanche que tem poderes de causar tremores, né, basicamente. Só um adendo aqui, eu acho o traje dele muito feio. É feio mesmo. Nossa, mas que capacete é aquele, velho? Parece uma bacia, sei lá. Nossa, muito feio, muito feio. É feião mesmo. Pô, mas o poder dele é meio... eu acho legal, velho, eu acho legal, que o poder dele causa... E por que o nome dele é Avalanche se ele causa terremoto? Ué, porque se você... presta atenção. Se você tá numa montanha de gelo e você causa um terremoto, é causada uma avalanche, né? Mas ele podia ter se chamado de terremoto, então, né? Em vez de avalanche, né? Okay. Enfim, a gente tem um avalanche que é meio que o cara que gosta da Lince Negra, né? Que é a Kitty Pryde. No começo é basicamente só isso. Mas depois a gente descobre que quem comanda a Irmandade é a Mística, que se disfarça de uma professora da escola. Na verdade, eu não sei se ela é professora ou é a diretora da escola. Acho que é diretora. É diretora, né? Pois é,
ela se disfarça da diretora da escola. Depois, inclusive, ela é descoberta e é substituída pelo cara que, inclusive, é o cara que mais odeia os mutantes na Terra, que é o... Como é o nome, velho? Como é o nome dele? É o Kelly, né? Robert Kelly. Robert Kelly, o senador Robert Kelly, desgraçado. Outra vez, Rodrigo Salvando o dia. tá saindo melhor e ajudando o Danilo. Obrigado. Enfim, ela era diretora da escola e depois ela é substituída pelo Robert Kelly. O nome dele é Edward Kelly, Não, é Robert Kelly. mas parece que no X-Men Evolution é Edward Kelly. É porque ele tem 2 nomes, né? É Robert e Edward Kelly. Ah, entendi, é verdade. Ele chega na segunda temporada e ele começa a ser o diretor lá da escola de Bayville, né? Que é onde eles vivem lá e tudo. Ele é um cara que é um odiador de mutantes. Tipo assim, acima, ele é quase um extremista, assim, contra mutante, entendeu? Quase não, acho que até ele chega a ser, porque ele prega, tipo assim, a extinção da raça e tudo. Porque ele é totalmente contra e tal. O que ele odeia os mutantes na HQ é porque um mutante descontrolado matou a mulher dele. E aí, desde então, ele é opositor da causa mutante. Nós mostramos a ele! Nós somos os X-Men! Bom, depois disso temos a Mística, né, que controla a Irmandade, e depois da Mística a gente percebe que na verdade ela controla a Irmandade, mas quem controla ela é o Magneto, o Eric Lannister, o arqui-rival, né, eu não posso falar arqui-vilão aí do Professor Xavier, porque o Magneto ele tem tons de cinza, né, o Magneto às vezes ele luta pelo bem e às vezes ele luta pelo mal. Mas na verdade o Magneto, ele não luta pelo bem nem pelo mal, ele luta pela causa mutante, né? O Magneto luta pelo bem, só que ele luta pelo bem de uma forma mais agressiva, né? Ele e o Xavier, eles lutam pela mesma causa. Os dois querem que os mutantes sejam reconhecidos. Só que o Magneto quer que eles sejam reconhecidos pela força, né? Quer que os humanos temam eles. E o Xavier acredita numa existência pacífica entre humanos e mutantes. Basicamente, então, o Magneto ele quer que as pessoas respeitem os mutantes, senão vão saborear o aço, né? A história dos X-Men, ela tá muito ligada com o movimento negro nos Estados Unidos, né? Eles são baseados na luta do movimento negro, representados ali pelo Malcolm X e o Martin Luther King, né? Porque os dois, eles queriam lutar pelo movimento negro, só que o Martin Luther King, ele queria uma manifestação pacífica e o Malcolm X era o cara que queria pegar em armas e brigar e dar tiro e tudo mais para fazer valer esses direitos. Então a ideia do Magneto e do Professor Xavier, eles foram inspirados nessa parte da história, né? Tá vendo? Porque tem toda uma história de preconceito por causa da pessoa ser um mutante, Alex. É por isso que a gente não pode falar que qualquer pessoa que tem poder é mutante, pô. Não tô falando isso, pô. Tô só falando que qualquer mutante que tem o gene X é um mutante. Malcolm X. Por isso que é X-Men, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o X de X-Men vem do Xavier. É, mesmo. Xavier. É por isso que é X-Men. Mas poderia ser. Poderia. Aí, ó, o Alex, cara, só o Alex tem a mente aberta aqui, né, velho? É incrível. Não, ali tá se revirando no túmulo agora. Eu não falei antes, mas a Mística tem o poder de se transformar em qualquer pessoa. Ela consegue se transformar em qualquer coisa viva e ela consegue adquirir a forma da pessoa perfeitamente. Além disso, na série animada não mostra isso, mas nas HQs a Mística também consegue meio que copiar as habilidades, né, de alguns mutantes. Não sei se eu tô errado. Eu acho que você tá errado. Eu acho que ela não copia poder, não. Quem copia poder é a vampira. É, não, eu tô confundindo. A Mística, ela só copia a aparência, voz e tudo mais. Quem copia os poderes é a vampira, que é a mutante que rouba os poderes, que a gente comentou mais cedo. E é justamente filha da Mística. E será ser por isso? É, não, na verdade a vampira, ela é filha adotiva da Mística. A Mística encontra a vampira. Eita, isso eu não lembro, não. A Mística não é mãe real da vampira. Ela encontra a vampira e aí ela começa a criar ela. Cuida dela, né? É uma mãe adotiva. A Mística é mãe biológica mesmo do Noturno. Só que eles não falam muito bem disso no desenho. Eles não falam que... Fala, tem um episódio só disso, daí eu lembro. Tem, né? Ah, então me perdoem aí. Mais uma vez, né?
quinta temporada, ela começa com essa relação familiar da mística, da vampira e do noturno. A quinta temporada só tem 4. A última temporada, a quarta temporada. A quarta, tá. Ela começa justamente nisso, com a mística lá que virou uma estátua, e aí o noturno quer trazer a estátua de volta, mas a vampira quer que ela morra e tal, e aí rola uma cena lá que a vampira a mística do penhasco lá pra baixo, detonando qualquer chance que poderia ter da mística voltar à vida. Tá falando sério? Sou a única que pode salvá-la? Vampira, é a coisa certa a se fazer. Você sabe disso. Não, eu não vou fazer. Mas se você não ajudar, isso vai assombrar você pelo resto da sua vida. Prove que não é igual a ela. Não, mãe! Caraca, esse episódio é pesadíssimo, velho. Porque o Noturno sempre quis ter uma mãe presente que fosse igual a ele, tá ligado? E a Mística é isso, pô. A Mística, ela é mãe biológica dele e ela também tem uma aparência grotesca. Mesmo ela podendo se transformar em qualquer outra pessoa, a forma real da Mística é aquela pele azulzona, os olhos amarelos, e é isso, mano. Também não falei do Magneto. O Magneto, ele é um mutante que é capaz de controlar o metal e controlar também os polos magnéticos de forma atômica. Nós mostramos a ele, nós somos os X-Men! Agora vamos falar um pouco sobre esses níveis de mutantes, né, que eu tenho falado aí em alguns momentos aí, né. Existem alguns níveis de mutantes, eles são 6, e eles começam no nível Epsilon e vão até o nível Ômega. O nível Epsilon é o mais baixo e o nível Ômega é o mais alto de todos. Os mutantes de nível Epsilon são mutantes que têm formas grotescas, a mutação deles, infelizmente, faz com que eles tenham uma aparência que difere muito do ser humano convencional. Então eles meio que criam bico, por exemplo, ou tem uma forma de sapo como o Groxo, ou as mutações deles também às vezes muda muito o corpo deles, mas faz com que eles não tenham muitos poderes. Então eles são muito modificados e às vezes o poder deles é bem merda, né, por assim dizer. A gente vê alguns mutantes de nível Epsilon nos Morlocks, que aparecem no X-Men Evolution, são comandados pela Calisto, eles moram no esgoto e tudo, e são mutantes renegados, né? O Groxo é um exemplo de mutante de nível Epsilon, mas ele não é dos Morlocks. Os Morlocks são mutantes que também são muito vistos, né, na HQ, e nessa série é bem legal também porque eles aparecem. E aí tem o Caliban, que é um mutante que consegue, eu acho que ele consegue prever o futuro, e só que ele tem uma pele totalmente branca e tal. Então, o mutante de nível Epsilon, ele tem poderes, mas a forma deles é muito afetada. Então eles não conseguem se passar por humanos normais. Tô certo, Rodrigo? Os Epsilon, eles são exatamente isso daí. Eles são mutantes que têm a aparência física modificada, não conseguem desligar os poderes, e eles têm poderes que são ruins pra qualquer coisa. Então, além de não conseguir se passar por humanos, eles não têm poderes muito úteis pra fazer alguma coisa. Então, é isso aí o nível Epsilon. Depois do nível Epsilon, a gente tem o nível Delta. Avançando, né, um pouco mais na categoria, esses mutantes de nível Delta, eles possuem traços físicos que entregam imediatamente eles como mutantes. Eles são quase Epsilons, mas eles não são Epsilons porque o Epsilon, ele tem uma característica totalmente modificada. O corpo deles é totalmente modificado. O Delta, ele é identificado como mutante facilmente, mas o corpo dele não é totalmente modificado. Às vezes, é só um traço que ele tem que entrega imediatamente que ele é um mutante. Na real, isso tá errado. O lance do Delta é o seguinte: os Delta, eles poderiam ser humanos normais, eles não têm traços significantes que os impedem de se passar por humanos, mas eles são Delta porque os poderes deles são fracos igual os Epsilon. Então, Epsilon e Delta são os mutantes com os poderes mais fracos, e a diferença dos dois é que os Epsilon não se passam por mutantes, os Deltas conseguiriam se passar por mutantes. Por mutantes? Por humanos? Por humanos. Os Epsilon não se passam por humanos,
humanos e os Delta podem se passar por humanos. O Delta pode se passar por humano, os Epsilon não podem se passar por humanos, mas ambos têm poderes muito fracos. Isso. Então, vamos recapitulando. Epsilons são mutantes que têm poderes fracos e também que são facilmente identificados como mutantes. Delta são mutantes que têm poderes fracos, porém que conseguem se passar por ser humanos normais. Um exemplo de poder fraco, eu não sei se a gente pode encontrar um... Eu acho que sim, eu acho que a gente pode encontrar um Delta no X-Men Evolution. A própria Callisto, líder dos Morlocks, ela é um personagem de nível Delta, porque ela pode se passar por humana facilmente, só que ela tem poderes fracos, né? O poder dela não é muito forte. Falando nisso, quais são os poderes da Callisto? Cara, a Callisto, ela tem um poder de velocidade, tem alguns sentidos sobre-humanos, tipo visão noturna, e ela tem um pouco de fator de cura. Só que é tudo em nível bem fraco, né? Não é como se fosse bater de frente com o Mercúrio, se fosse bater de frente com o Wolverine e tudo mais, né? Basicamente, ela é só uma humana aprimorada, então, né? Ela é uma humana um pouquinho mais forte. Então a gente tem os níveis Delta. O Rodrigo acabou de dar aí um exemplo, né? Da Callisto, dos Morlocks. Uma aula, na verdade, né? Uma aula, papo. Ele acabou de abrir e iluminar todo o seu crânio. Tá bom. Então é isso. Depois do nível Delta, nós temos 3 níveis de mutantes que têm basicamente o mesmo nível de poder. Então o poder deles não difere muito entre nível de fraqueza, né? Os poderes dos níveis Gama, Beta e Alpha são nivelados, porém, os mutantes de nível Gama possuem poderes que são eficazes, né? Por exemplo, o Noturno, que consegue se teletransportar e tudo, mas nem sempre esses traços, os traços físicos desses mutantes são normais. Por isso que eu tô falando do Noturno. O Noturno é um mutante de nível Gama, mas que não consegue se disfarçar de humano, porque ele tem a pele coberta de pelos azuis e tem aquela cauda de demônio. Que nem o Hulk, né? Que foi exposto aos raios gama e... Não, aí não é mutante, né? Não, mas é nível gama. Ah, então será que é porque eles moram no Gama? Não tem nada a ver. Eu moro no Gama. Não tem nada a ver. Eles não, mas quem ama já sabe. Quem ama mora no Gama. É isso aí. Também é de nível Gama o Blob, da Irmandade, né? Vamos deixar claro aqui. O mutante de nível Gama é um mutante que tem habilidades eficazes, por exemplo, teletransporte do Noturno ou super força do Blob, porém eles não conseguem se disfarçar totalmente de humanos, entenderam? Tem uma outra característica importante que é o fato de que o nível Gama não consegue desativar os poderes, né? Exatamente. Isso quer dizer o que, Rodrigo? Isso é a principal diferença entre os alfas e os betas e gamas, né? A principal diferença entre os nível alfa, beta e gama é que o nível alfa são mutantes que controlam os poderes no sentido de ligar e desligar, né? Não no sentido de controlar, de saber usar e tudo mais, mas os mutantes que conseguem ligar e desligar os poderes são alfa, os que não conseguem são beta e gama. Aí alguém pode dizer assim, mas o Noturno consegue controlar o teletransporte. Sim, ele consegue controlar o teletransporte, mas os pelos azuis do corpo dele também são considerados uma mutação. Então, e ele não consegue desligar isso, ele não consegue se disfarçar de ser humano. Então é por isso que o Noturno é considerado um mutante de nível Gama, beleza? Depois do mutante de nível Gama, a gente tem os mutantes de nível Beta, que também tem ali o mesmo tipo de poderes fortes e eficazes. A gente tem o caso do Namor. Ele possui super força, ele é capaz de respirar debaixo d'água e ele consegue voar também com as asinhas que ele tem no calcanhar. Os mutantes de nível Beta, eles se descaracterizam dos mutantes de nível Alpha porque eles têm pequenos traços que detectam eles como mutantes. Eles podem se disfarçar de humanos normais, mas eles têm pequenos traços que, se você olhar bem, aquele cara ali é um mutante. E um exemplo disso é o Gambit, que tem o olho preto, né, e as pupilas vermelhas. Mas ele é assim em todos os episódios? Sim. Não há uma versão onde ele tem um olho normal? Não, o Gambit não consegue desligar essa mutação. O olho dele é preto com a pupila vermelha. Basicamente
é isso. Mas isso daí eu acho que, tipo, se ele fala pras pessoas que é lente de contato, ou estilo, sabe? Eu acho que dá pra disfarçar. Não, mas é o que eu falei, tipo assim, eles conseguem se disfarçar, mas ainda assim eles têm características. O Namor, por exemplo, se ele calçar um sapato, ninguém vai ver as asinhas no calcanhar dele. Mas o Namor vai além porque, se eu não me engano, ele tem uma orelha meio pontuda também. Não é só o pé dele. Mas a orelha meio pontuda dele vem do lado Atlante, não? Então, mas é mutação, a mutação dele, a característica que ele tem que impede de se fantasiar, de se passar por humano, também é a orelha pontuda dele. Lá vai o Danilo querer tirar isso do Namor também. Ah, não é Deadpool, não é Namor, é só o que o Danilo quer. É só o que o Danilo quer. Um exemplo também de mutante de nível beta e o melhor mutante nível beta de todos é o Wolverine, porque ele não consegue, tipo assim, ligar e desligar o fator de cura dele. É um poder importante que você não quer que seja desligado? Sim, porém, é isso que faz dele um mutante de nível beta. Até porque se ele desligasse o poder de cura com 180 anos, possivelmente ele ia morrer rapidinho, né? Não só isso, né? Se ele desligasse o fator de cura com 180 anos e 180 quilos de adamantium no corpo dele, rapaz, ia ser uma parada meio difícil, né? Mas ele não é super forte, porque essa parada do fator de cura dele, ele cura, não deixa ele ser impedido de se ferir. Então o adamantium dele, dentro dele, não ia... Mas não é só o peso. Na verdade, o adamantium, ele é uma liga de metal altamente tóxica para os seres humanos. O Wolverine só consegue sustentar o adamantium porque ele tem o fator de cura. Inclusive no filme do Logan, o melhor filme da Marvel, inclusive, Nossa, o fator de cura dele... Vemos aqui alguém que não assistiu Homem-Aranha de Volta pra Casa. Ai, meu Deus. Vamos ver alguém aqui que não assistiu nenhum outro. Vemos aqui alguém que não assistiu nenhum filme do Homem-Aranha. Ai, meu Deus. Ele não assistiu Vingadores Guerra Infinita. Como eu ia dizendo, a gente consegue ver no Logan que o Wolverine já tá meio velho assim, porque o fator de cura dele já não é o mesmo que era anteriormente, né? Então o fator de cura dele já tá mais fraco, ele não tá conseguindo se curar totalmente às vezes. No filme ele fica machucado, ele demora pra se curar e tudo. E ele morre também porque o adamantium tá envenenando o corpo dele. Mas isso daí isso daí é só porque eles quiseram matar ele no filme, né? Porque, assim, quiseram dar um fim pra ele no filme, o último filme do Hugh Jackman, que agora a gente sabe que não é mais. Porque nas HQs, eu lembro que tem um HQ, cara, que ele literalmente tanca uma bomba atômica e ele se recupera de uma célula dele. Sim, mas isso é o Wolverine na flor da idade, né? Com uns 90 anos, por exemplo. Nada, pô. Mas assim, não faz muito sentido o fator de cura dele se deteriorar durante muito tempo, assim. Faz sentido. Não, mas... Por que se deteriora durante muito tempo? O que rolou no Logan é que depois do surto do Xavier, os mutantes começaram a sofrer. O grande plot do filme é que o Xavier estava com a mente deteriorada e aí ele estava sofrendo episódios onde ele perdia o controle dos poderes e afetava todo mundo em volta dele. Ele foi o responsável por matar grande parte dos X-Men. Ele teve um surto lá e aí ele acabou matando a maioria dos X-Men. Se eu não me engano, só ficaram vivos ele e o Logan, que o Logan era praticamente imortal, né? O grande plot do filme do Logan é esse. Os poderes do Xavier afetam o poder do Wolverine também. Afetaram o poder do Wolverine quando ele perdeu o controle. Daí o Wolverine foi perdendo essa capacidade que ele tinha e o poder dele foi diminuindo de intensidade. Uma boa justificativa pra isso acontecer no filme Logan. Depois, a gente tem os mutantes de nível alfa, que são basicamente os mutantes mais fortes de todos e os que conseguem... Na verdade, eu não posso dizer mais forte de todos. O nível das habilidades, dos poderes deles são o mesmo dos gama e dos beta. Porém, os alfa conseguem perfeitamente se disfarçar de ser humano normal. Um exemplo disso é o Professor Xavier. É um mutante altamente poderoso, altamente perigoso e é só um cara numa cadeira de rodas, entendeu? Ninguém olha pra ele e fala assim, caraca, aquele cara ali vai acabar com a mente de todo mundo. E ele consegue ler a mente das outras pessoas quando ele quer, né? Tipo, ele controla o poder dele, ele liga e desliga quando ele quer. Sim, essa é a grande diferença, né? Os mutantes alfa conseguem ligar e desligar o poder deles. E aí também o Ciclope, que também é um mutante de nível alfa, aí o povo vai falar, mas o Ciclope não consegue desligar e ligar o poder dele. Mas aí que tá. O Ciclope não consegue fazer isso porque ele teve o acidente, por isso afetou o cérebro dele, por isso ele não consegue mais desligar o poder. Mas ele sim é um mutante de nível alfa. Aí eu já discordo, encaixa na mesma coisa do Deadpool, porque se o bicho perdeu essa capacidade
capacidade, ele já não é mais um alfa. É porque o lance do Ciclope é mais sutil, porque, por exemplo, quando ele tá com o óculos, ele consegue ativar e desativar as rajadas. O lance dele é que ele não consegue sem os óculos por conta do acidente que ele sofreu, né? Mas não é como se o olho dele tivesse o tempo todo soltando raios. Pô. Quando ele tá com óculos, fica controlado. E se o acidente também não tivesse acontecido... Se for pegar por essa premissa, o Noturno ele consegue disfarçar os pelos dele, pelo relógio. Mas o Noturno não sofreu um acidente. O Ciclope, se não tivesse sofrido o acidente, ele estaria perfeito, pô. Ele poderia ligar e desligar normalmente, entendeu? Mas aí é que tá, ele não está mais. Então ele perdeu o status de alfa. É isso que eu queria dizer. Não, o Ciclope é nível alfa. Não é, Danilo. Tá vendo? Só é porque tu quer. Não, cara, é classificação, cara. Eu achei que isso aqui era uma democracia. Não, o Danilo tá roubando aí. Ele tá usando fontes extremamente desconhecidas aí. O Rodrigo concorda comigo, velho. Ele é teu irmão, pô, como é que ele vai discordar de tu? Eu concordo com o argumento aí de que o Noturno seria nível alfa também, porque ele consegue se disfarçar. Só que tem um pequeno detalhe sobre isso, né? A gente tá falando... O Noturno consegue se disfarçar no X-Men Evolution, né? A gente tá falando de classificação em todas as versões. O único Noturno que se disfarça é o do X-Men Evolution, sacou? Enquanto todos os Ciclopes, eles conseguem, com a ajuda do óculos, segurar o poder. Exatamente. O Noturno, em todas as outras versões, ele assume a forma dele do jeito que é, com o rabão, com a pele azul, com o olho vermelho e tudo mais. Então, mas ele não se disfarça porque ele não quer, né não? Isso, mas aí ele não se disfarça, sacou? Eu acho que se ele se disfarçasse e tudo mais, eu colocaria ele como um alfa também. Mas aí poder pode. Mas aí poder ele pode. O interessante é ele poder. Alex, você tem que aceitar quem você é, cara. Você tem que aceitar quem você é, cara. Pelo amor de Deus. Não, eu poderia ser chato e dizer que o episódio é sobre X-Men Evolution, mas... Não, estamos falando de classificação, ué. Vão haver outros episódios sobre X-Men. E aí a gente tem, por último, e a mais forte de todas as classes, né? Os mutantes de nível ômega. E aí que tá, mano. Os mutantes de nível ômega, eles são os mutantes capazes de controlar os poderes deles em níveis atômicos. Por exemplo... Sabe quem é... Desculpa interromper, mas isso vai fazer um ponto muito interessante pra mim, que eu lembrei agora, e por favor, deixa eu jogar isso na cara do Danilo. Sabe quem é considerado um mutante de nível ômega, Danilo? O filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível. E o engraçado é que tu disse que eles não são X-Men, ou não são mutantes, porque eles não sofreram... Ô, Alex, agora você vai tomar na cara. Agora você me... Rodrigo, por favor, explique um pouco... Que isso? Luta suas batalhas aí, tá doido? Ai, tá doido? Ei, Rodrigo, vai. Alex, o Franklin Richards nasceu com o gene X. Isso não quer dizer... Mas, então... Isso não quer dizer... Isso a sua premissa anterior foi... Não, pô, o Quarteto Fantástico, eles não são mutantes por quê? Porque também tem toda aquela questão deles não ter sofrido. Mas não, o Quarteto Fantástico não nasceu com o gene X. O Franklin Richards não é do Quarteto Fantástico. Ele é filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível. Independente se eles tivessem poderes ou não, o Franklin ia nascer com o gene X. Isso não quer dizer... Então ele é um mutante. O Franklin é mutante. Ele não ia, porque ele só nasceu porque os outros dois... Vamos lá, deixa eu entrar na conversa agora, que agora é hora da aula. Que é o seguinte, a mutação é uma parada genética. Então, se uma pessoa nasce com gene X, algum dos pais possuía o gene X. Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Existe uma outra classificação de mutantes que eu tava guardando pro final, que são os mutantes de nível Zeta. O que são os mutantes de nível Zeta? Mas aí, pô... São os mutantes que possuem o gene X desativado por algum motivo. É o gene X que não se manifesta, né? Eles têm o gene X, mas esse gene X é desativado. É o caso ou do Reed Richards ou da Susan Storm. Por quê? Quando eles foram expostos... Calma, Rodrigo. Bate assim no Danilo. Ele tá batendo em você, tá? Quando eles foram expostos à radiação, essa radiação, ela meio que travou o gene mutante de um dos dois. Então, eles conseguiram os poderes pela radiação, só que o gene X que eles possuíam ficou desativado. E por isso, o filho deles nasceu com o gene X, tá? Então, um dos dois, ou os dois, pode ser classificados como mutantes de nível Zeta, que eles têm o gene X, mas têm o gene X desativado. Acho isso muito paia, mas você está certo. Então, percebemos que até hoje o Danilo
quando chama o irmão mais velho dele pra ganhar as brigas. Não. Tudo bem, Rodrigo. Você está certo, Rodrigo. Agora sim, houve um esclarecimento na minha mente. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Vamos voltar aos mutantes de nível ômega, por favor. A gente tem os mutantes de nível ômega, os mutantes que são capazes de controlar seus poderes. Não. Ninguém jamais controlou os poderes que eles têm da forma que eles controlam. Eles são... Não. Não tem a ver com controle, não. Tá. O nível ômega, ele é o nível mais perigoso de mutação, independente de se ter controle ou não, porque eles são capazes de causar destruição em larga escala. Então, a classificação ômega, ela não tem a ver com controle ou não, ela tem a ver com a capacidade de você fazer uma destruição em larga escala. Mesmo que você não controle o seu poder, então. Mesmo que você não controle. Tem alguns que controlam e tem outros que não controlam. Entendi, beleza. Tá, explicado. Alguns mutantes de nível ômega são Jean Grey, que no X-Men Evolution ainda não é muito forte, mas depois a Jean Grey vai se tornar talvez a mutante mais forte já vista, né? A Jean Grey, ela, ainda mais quando ela pega a Força Fênix pra ela, isso inclusive aparece no último episódio, o Xavier comenta e tem uma pequena vinheta assim, do que a Jean se transformou, e aí ela aparece lá com a Força Fênix, e assim que ela pega a Força Fênix, o poder dela dá um boost gigantesco, entendeu? Obrigado a todos. Revertemos a catástrofe. Mas não sem termos pago um preço. Mas o aço é forjado pelo fogo, e assim como o aço, também ficamos mais fortes. Estamos preparados para o futuro. Eu sei disso porque cheguei a ver a mente do apocalipse. Mutantes voltem para Muitos casa. desafios ainda nos aguardam. Mas eu vi alguns inimigos se tornarem nossos amigos. E com um peso no coração, eu vi o mais querido dos amigos se tornar o mais terrível dos inimigos. Vi meus X-Men crescerem e mudarem. E, é claro, vi que algumas pessoas não mudam nunca. Mas uma coisa ficou clara. Não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário, os X-Men sempre estarão prontos. E disso eu sinto muito orgulho. O Magneto também é outro mutante de nível ômega, que é o melhor que controla qualquer campo magnético e qualquer metal. O Homem de Gelo também, o Bob Drake, que aparece no X-Men Evolution, mas ele não é muito citado. Ele é um mutante de nível ômega, principalmente porque já foi dito que ele conseguiria fazer a Terra voltar a uma era do gelo. Ele é poderoso demais em relação aos poderes de gelo dele. E é isso, velho. Esses são alguns dos... Alguns não, esses são as classificações dos mutantes aí, né? Beleza, e agora eu quero fazer aqui um adendo dos mutantes de nível ômega e citar o Roberto da Costa. O Roberto da Costa, que é... Não tem como deixar de citar o Mancha Solar, que é o mutante brasileiro que nós temos aí. Isso, exatamente. Inclusive ele aparece na segunda temporada do X-Men Evolution, tá? Provavelmente muita gente não percebeu, não viu ele, porque ele nem... Acho que ele... Não sei se ele tem falas, inclusive, velho. Ele tem, ele é recorrente. Só que ele não aparece em todos os episódios e tal, mas ele aparece a partir da segunda temporada em poucos episódios. O Roberto da Costa é um cara brasileiro, ele é, o codinome dele é Mancha Solar, e o poder dele, e por isso ele é um mutante de nível ômega, ele consegue absorver e converter a energia do Sol em força, resistência. Eu acho que ele solta rajadas também, né, rajadas solares. Pelo que eu me lembro, ele solta as rajadas, né, da energia do Sol. Pois é, velho. É porque ele era um herói do Rio, né, mano? Lá o Sol é forte, se manifestou, aí, né, mano? E ele se fortificou, né, mano? Eu acho que não fica tão gravado nas nossas mentes, assim, né? Ele ser do Brasil, porque ele não apareceu estereotipado, tipo, sei lá, com samba, um espetinho né? de churrasco na mão, com a bola de futebol, um negócio assim. Essas coisas ridículas a gente tende a lembrar mais. Exatamente. Ele aparece como um mutante normal. Um brasileiro normal. Então, ele nem é citado como sendo brasileiro, né? Ele só aparece lá com os novos recrutas e tal. E é isso. Ele é massa, porque quando ele ativa os poderes dele, ele envolve o corpo dele em chamas negras, tá ligado? As chamas do corpo dele são diferentes de, tipo, sei lá, chamas azuis ou vermelhas, velho. E os olhos dele ficam flamejantes também. É muito massa, velho. O Roberto da Costa, ele é muito forte. Tanto que ele é um mutante aí de nível ômega.
Nós mostramos a ele. Nós somos os X-Men. Beleza, então, vamos pra parte final aqui. Eu vou pedir pra cada um falar um episódio memorável aqui e depois vamos dar uma nota aí pra X-Men Evolution. Vamos lá, então. Alex, pode falar. Bom, o episódio memorável que eu consigo lembrar de cabeça é o episódio onde eu achei muito da hora que eles colocaram o Kurt, né, que é o Noturno, passa um pouco mais devagar na dimensão que ele se teleporta, tá ligado? É tipo uma dimensão de dinossauro. Eu fiquei tipo, caralho, meu Deus do céu, olha só que foda, velho. Porque eu sempre me perguntei assim, cara, teleporte, ele vai pra onde, sabe? Tipo, você abre um portal, vai pra outra dimensão, nessa dimensão ele passa muito rápido e vem pra outra. E tipo, essa dimensão é cheia de dinossauros, os caralho, assim, que esses dinossauros escapam pra Terra, pra nossa dimensão aqui, né? Eu achei esse episódio muito legal. Aponte para o meu antigo laboratório no colégio. É mais longe do que você já foi antes e não deve ter ninguém lá para ver sua chegada. Quando chegar lá, informe pelo comunicador. Nossa! Deu certo! Que viagem! Peraí, eu tô voltando pra casa! Tem muitos outros aí, como também o do Wolverine, que conta um pouco da história do Wolverine, com a interação com o Capitão América. Mas esse do Noturno eu acho muito foda. Top. Beleza, então. Eu vou falar o meu, então. Um episódio memorável que eu lembro, e eu lembro com muita... como é que eu posso dizer? Muita nostalgia. É o episódio que o Ciclope e o irmão dele vão pro asteroide do Magneto, e lá eles entram numa câmara lá de evolução, né, por assim dizer, e quando eles saem da câmera, os poderes dele estão totalmente controláveis, né? O Ciclope não precisa mais usar o óculos e o irmão dele, que sentia muitas dores e tudo, não sente mais dor e tal. E aí eles conseguem controlar o poder deles facilmente. Esse episódio é muito massa porque tem uma hora, cara, eu me lembro muito disso. Tem uma hora que eles estão caindo e aí os dois olham um pro outro e usam os poderes deles no chão pra eles não se machucarem. Eu sei que pode ser uma cena meio besta assim, mas eu lembro muito disso, porque eu lembro dessa cena enquanto eu tava tava almoçando, pô. E eu tava almoçando arroz com carne moída. Cara, lembra até o que tava comendo, velho. Olha isso. Velho, tá vendo? É por isso, cara. Por isso que eu falei desse episódio. Ele nem é o melhor episódio de todos, mas é um episódio que eu me lembro, velho. É bem legal. Divino. É um episódio memorável do qual eu me lembro, né? É um episódio que o Avalanche tá tentando entrar nos X-Men. Ainda, né? Com aquela rivalidade que ele tem. Ele ainda tá tentando se adaptar, só que ao mesmo tempo, enquanto ele tá tentando se adaptar à rotina que os X-Men vivem, né, os outros integrantes estão usando o pássaro negro escondido, né, e a galera começa a suspeitar que é ele quem tá fazendo parte disso tudo. Na verdade são os novos integrantes, né. Lance, acorda. Nós vamos dar outro passeio. Você quer ir com a gente? Vai levar a culpa mesmo? Esquece. Vocês já me arrumaram muita encrenca. Me deixa em paz. Tá bom, você que sabe. Só que dessa vez vamos pegar uma outra coisa, uma coisa maior e mais rápida. Que beleza! Legal, né? Tem certeza? Tenho certeza. Maior e mais rápida. O X-Jato! Kitty, acorda! Lance? O que você tá fazendo aqui? Shhh, vem comigo. Ai! Bob, eu não entendo nada disso aqui. Não dá mais pra parar, já estamos em movimento. Não, essa não. Que crianças idiotas! Crianças? Que crianças? Lance, o que você... Vamos penetrar! Ah!
E aí ele acaba desistindo de continuar no grupo justamente por ser acusado, né, dessas fugas aí que os novos integrantes estavam fazendo. E não só isso, né, eles usaram o Pássaro Negro, o carro do Ciclopes, a moto do Wolverine e várias outras Foi coisas. todas as vezes o Ciclope acusou o Avalanche, né? No final o Ciclope até pede desculpa, eu acho, só que ele fala, mano, exato, vai se danar, seus merdas. É isso mesmo. Rodrigo. Cara, pra mim o episódio que eu gosto muito é o episódio do filho do Xavier, né? O Legião, eu acho. Caraca, o Legião é muito louco, velho. Ele aparece lá. Pra mim aquele episódio é um dos mais loucos que tem, porque é uma coisa que foi totalmente fora do padrão que tava rolando na série, né? Uma parada do nada que você vê um pouco mais da história do Xavier e tal. O Legião, inclusive, é um mutante nível ômega, viu? Sim. Vamos nos unir, certo? Charles! Não, espere. Eu cuido dele. O que você acha, pai? Sou ou não sou farinha do mesmo saco mutante? Mas você nem liga, não é? Estava tão ocupado cuidando das aberrações de outras pessoas que nunca teve tempo pra própria. Então olhe bem, professor. Espero que se orgulhe, porque você me fez ser o que sou hoje. Vamos fazer agora, antes de passar pro final do final, vamos fazer um elenco aqui dos 3 melhores mutantes. No começo eu falei pra gente fazer 5, mas 5 é muito, né? Então vamos fazer só de 3. Começando com Divino. Tá bom. Pô, meu favorito é o Wolverine, tá? Em segundo eu vou colocar o Ciclopes. E em terceiro eu vou colocar a Tempestade. Beleza. Alex. Pô, mano, primeiro lugar vai ser Noturno. Eu sempre quis ter o poder dele, achei legal. Segundo lugar, Wolverine. Terceiro lugar, Gambit. Tá bom. Rodrigo. O primeiro lugar é do Spike. O segundo lugar é da Tempestade. E o terceiro lugar, Hank, né? O Fera. Beleza. Agora os meus. O meu primeiro lugar também é do Wolverine, assim como o Divino falou. O meu segundo é o Professor Xavier. E o meu terceiro, cara, o Ciclope. Porque ele é, pô, velho, um grande estrategista e um dos grandes líderes aí dos X-Men. Então agora a gente tem aqui, ó, o que mais apareceu na nossa lista aqui foi o Wolverine, que apareceu no primeiro lugar do Divino, no meu primeiro lugar, e no segundo lugar do Alex. Então o Wolverine é o melhor super-herói, o melhor X-Men aí. O segundo que mais apareceu é um empate entre a Tempestade e o Ciclope, e é realmente um empate porque a Tempestade aparece uma vez em terceiro lugar no Divino e uma vez em segundo lugar no Rodrigo, e o Ciclope aparece uma vez em segundo lugar no Divino e uma vez em terceiro lugar no meu. Então a Tempestade e Ciclope estão aí entre os segundos lugares, e depois a gente tem os que apareceram só uma vez, que temos o Spike, primeiro lugar do Rodrigo, o Noturno, primeiro lugar do Alex, o Gambit, terceiro lugar do Alex, o Fera, terceiro lugar do Rodrigo, e o Professor Xavier, que é o segundo lugar meu. Então é isso. Vamos agora finalizando aqui agora de verdade, dando notas aí para X-Men Evolution, começando comigo. Eu vou dar nota 7 para X-Men Evolution, porque é um desenho muito bom. Ele, infelizmente, não é muito canônico com as HQs. Ele me passa muito a sensação de nostalgia, entendeu? De almoço e tal. Pô, velho, eu acho isso muito da hora, entendeu? Por isso que eu gosto muito desse desenho. Porém, o fato dele não ser canônico e alguns episódios dele serem um pouco confusos em relação aos poderes, né? Inclusive o Divino falou que não sabia qual era o poder da vampira, até assistir novamente. Então vou dar nota 7 aí para X-Men Evolution. Rodrigo. Cara, pra mim é nota 6. A minha nota 6. Eu achava legalzinho, mas nunca foi meu desenho preferido, assim. Eu sempre tive outros desenhos na preferência. Beleza. Alex. Pô, mano, eu vou dar nota 8, porque eu gostei bastante, era um dos meus desenhos favoritos. Eu gostava das lutas que tinha, assim, quando juntavam a galera, quando eles mostravam um pouco dos outros heróis sem ser o X-Men, assim, eu gostava disso. Eu achava que tinha um universo ali, criava um universo bacana. Mas 8 ainda, porque não é tão canônico, não faz parte ainda muito do universo cinematográfico e tal, não tem muitas referências de lá, foi meio deixado de lado, né? Então, isso é um pouco triste, mas 8 ainda é uma nota muito boa, eu gosto muito desse desenho. Beleza. Divino. Eu também vou dar uma nota 8. Eu sei que ele não é tão fiel aí com a história original, mas eu acho a animação dele muito boa,
pra época. A animação, os efeitos dos poderes dos mutantes, assim, se a gente até comparar com algumas animações da época, como o Super Choque mesmo, por exemplo, que é uma animação que eu gosto muito, mas eu acho que o X-Men tinha uma animação bem superior, sabe? Por isso eu vou dar essa nota pra ele. Beleza, então temos uma nota 7, que é a minha, uma nota 6, que é a do Rodrigo, e 2 notas 8, que é Divino e Alex. Rodrigo, você que é o matemático aí do grupo, você pode fazer uma média dessas notas, por favor? 7,25. O cara é muito rápido, meu irmão. O cara é muito rápido. Fez isso de cabeça? Não, na calculadora aqui. Ah, tá. Aqui é um gênio. Na edição tu corta, fala que fez de cabeça, mano. Rodrigo, você que é o matemático aí do grupo, você pode fazer uma média dessas notas, por favor? 7,25. O cara é muito rápido, meu irmão. O cara é muito rápido. Fez isso de cabeça? Sim, foi de cabeça. Beleza, então. Esse foi mais um episódio do Distrito Animado. E a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Danilo Oliveira.